Quando o crente ele dobra os joelhos na casa dele, Aleluia. não somente na igreja, mas quando um crente ele dobra o joelho na casa dele, irmão, ele pode dobrar o joelho fraquinho, mas ele tem um Deus do lado dele que é poderoso. Aleluia. E lutas a gente sempre vai ter. Só que quando Davi se dispõe a lutar, eu tenho que encerrar, é interessante que Davi, quando ele se dispõe a lutar, ele vai chegar até o gigante. O gigante vem com o seu escudeiro. O escudeiro é aquele que ia à frente do Golias. E quando ele se dispõe a lutar, ele olha para Davi e ele despreza Davi. Davi ainda um jovem ainda, seus 16, 17 anos. Ele olhou para ele e falou assim: quem é você? Irmãos, Satanás, por trás de Golias, já sabia que Golias ia perder. Só que ele falou: eu sei que eu não vou conseguir vencer, mas eu vou tentar intimidar o jovem Davi no grito. O inimigo gosta de fazer isso. Ele gosta de fazer barulho, porque ele sabe que ele pode invadir o seu psicológico e te amedrontar. Só que Davi está seguro. Davi, ele sabe onde ele está pisando. E é interessante que Jesus, ele é a nossa rocha. Se Jesus é a nossa rocha, ele nos dá sustentabilidade na presença dele. Só que Davi, ele não tem dúvida que quem está com ele é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você não pode ter essa dúvida, meus irmãos. Diante da luta, mesmo que a luta está apertando, está dizendo que não vai dar jeito, encare ela. Mas vai no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse: é-me dado todo o poder. E eu gosto disso. Isso, Nos aleluia. céus e na terra, debaixo da terra. Glória a Deus. No nome de Jesus nós somos triunfantes. Glória a Deus. No nome de Jesus nós vencemos qualquer batalha. Quando eu me apresento diante do inimigo, ele olha para mim e ele fala: isso daí não tem nada. Só que quando eu uso a autoridade de Jesus, eu não tenho autoridade. Nenhum de nós temos autoridade diante de demônios. Mas quando a gente usa a autoridade do nome que está acima de todo nome, o demônio treme. É mesmo, aleluia. Ele olha para a carteirinha, ele olha para a sua carteirinha, o que for, ele não tem medo. Mas quando você fala no nome de Jesus, ele reconhece a autoridade que está em cima. Aleluia. E há uma hierarquia no mundo espiritual. Então quando ele olha para você, jovem, ele vê você, ele não dá nada, mas quando você usa o nome de Jesus. Aleluia. Porque aquele, em Lucas capítulo 10, os 70 saíram para uma missão. E Jesus, em Lucas capítulo 9, deu autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Mas em Lucas capítulo 10 não, para os 70 não. Ele falou: vocês vão entrar, pregar e curar. Como que tiver na casa e saiam. Só que quando eles retornam, eles vão dar o relatório da sua missão para Jesus. O que ele fala? Senhor, no teu nome, os demônios se submetem. E eles estavam alegres. Jesus se alegra no Espírito. E Jesus olha para eles e fala assim: não se alegrem com isso não, isso é poder, mas alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus! Então nosso nome já está escrito no livro dos céus, Aleluia. jovens. Aleluia. Hoje vocês são jovens, amanhã vocês estão ocupando espaço de destaque dentro da igreja, porque Deus chamou muitos, mas Deus também tem os seus para a obra também. Então a gente se posiciona como Davi, jovem, futuro rei de Israel, mas convictos que nessa guerra você vai, mas quem está nessa guerra é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Porque quando Golias tenta intimidá-lo com a voz e vê que não dá certo, Davi se levanta e corre. O Golias também corre de frente. Só que Davi pega a pedra e joga. E é interessante que essa pedra cravou bem no meio da testa. E quando essa pedra crava no meio da testa, acontecem duas coisas. A primeira é que crava, e a segunda é que o Golias ele vai cair, só que ele vai cair para trás. O impacto de uma pedrada, no caso aqui, seria para ele cair para trás. Mas a Bíblia diz que ele caiu para frente. Por que ele caiu para frente? Porque diante dele estava vindo um escudeiro. Então conforme ele cai, ele também mata o escudeiro que está na frente dele. Só que é interessante, meus irmãos, que para o inimigo saber quem está na sua vida, quando ele é derrotado, ele cai de cara no chão. Glória a Deus. Ele poderia cair de costa, mas Deus ele é tão poderoso, ele queria humilhar o inimigo mesmo. Deus fez com que ele caísse de rosto no chão, de frente. Aleluia. Deus ele está dando livramento nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus ele te trouxe aqui porque ele quer intervir na sua vida em algumas áreas. Aleluia, Jesus. Porque nós temos lutas em 3 áreas. Nós temos luta
contra nós mesmos, que é contra a nossa carne. Nós temos luta contra o mundo e nós temos a luta contra Satanás. E é interessante que Davi ele usa esses três aqui. Davi, ele faz uma representação, porque quando ele se apresenta a Saul, ele diz: eu lutei contra o urso e contra o leão, mas eu matei eles. É interessante que Davi está provando aqui três áreas. A última foi a que ele derrotou, que foi Golias, mas a primeira, o urso e o leão. O urso aqui ele está representando o mundo, porque o urso ele mata abraçando. O leão, ele gosta de carne, então o Davi aqui representando, é uma tipologia que eu estou falando. Então o leão aqui, ele gosta de carne, então o Davi então, ele já matava a carne, só que faltava um, que era o Golias, que é o que? Lutar contra o inimigo. Só que Deus ele está nesta noite dando equipamentos para você, ferramentas para você saber lidar com a situação e você usar a ferramenta certa, porque tem gente que tem ferramenta e não sabe usar. Só que Deus ele quer te instruir nesta noite, porque o teu inimigo ele vai bater e retirar. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos.